Dos oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ronise Midori e hoje vou falar com vocês sobre resenha e sinopse. O que é uma resenha e o que é uma sinopse? Resenha é falar sobre uma obra, mas dentro dessa obra, desse comentário, dessa escrita sobre resenha, eu colocar também a minha opinião, a minha argumentação sobre a relevância, sobre a importância daquele tipo de obra na sociedade ou para algum tipo de um grupo social. A sinopse é tipo um resumo em que eu digo o que acontece naquela obra, como se fosse apresentando aquela obra para alguém ficar curioso e ver se vale a pena ou não apreciar aquele filme, aquele livro, aquele curta-metragem. Então, uma sinopse é um resumo de apresentação. Uma resenha é analisar uma obra com uma base social. Mas por que eu tenho que resenhar, professora? Eu tenho que resenhar para colocar a minha opinião sobre aquele assunto. Hoje em dia, é impossível vocês pensarem que a gente está no mundo só para ser passivo. Todo mundo fala, eu vou e obedeço. Isso não existe. Vocês, principalmente, vão discutir. Vocês são donos da opinião de vocês. Por que isso? Dentro dessa pandemia, vocês aprenderam que vocês são protagonistas do estudo. Então, vocês estão correndo atrás, o professor teve que se readaptar, mexer com tecnologia, mexer com alguma coisa, mas vocês também estão dono do seu tempo. Vou estudar de tal hora até tal hora, não vou estudar hoje, só vou estudar aquela matéria. Vocês estão dominando o seu mundo de estudo. Então, vocês são protagonistas. E para ser protagonista, vocês têm a opinião. Porque se o pai falar que vocês vão estudar e você não souber argumentar, você vai fazer aquilo que seu pai mandar, não é? Então é assim, a resenha é uma argumentação sobre um ponto de vista, sobre a sua perspectiva em relação a uma obra, a algum momento. Então eu vou ver um filme e aí eu acho interessante a abordagem que aquele filme faz em relação ao estudo. Então eu vou ver e vou indicar isso para alguém e vou falar, olha, você que está querendo saber por que a gente estuda isso e aquilo, vê aquele filme que é legal, tal, ele aborda desse jeito, faz isso, isso, isso. Então você vai colocar a sua opinião e vai convencer o outro que isso é importante. Então a resenha é fazer uma abordagem analítica de uma obra, avaliando o que foi feito na obra, quem participou, as pessoas envolvidas e qual é a relevância disso num contexto social, a intenção dessa obra. E aí o contexto e a questão analítica são pontos importantes. Mas o que é analítica? Analítica é observar de forma crítica, não uma forma puxando sardinha para o seu lado. É avaliar friamente aquilo que você está observando. Aquele filme é bom na música, é bom nos efeitos especiais, é bom na questão da coreografia, do som, dos figurinos, mas a história é fraca. Então, essa é uma intenção. Não importa que você ama aquela atriz, aquele ator, que a música é maravilhosa, mas a história é ruim. Então você vai analisar deste ponto. Ou que a história é muito boa, mas o ator não fez aquela participação, aquela ação que fosse envolvente. Então é isso que você vai analisar numa resenha, tá? Então você vai convencer sobre o seu ponto de vista, as suas questões de crítica sobre a obra e principalmente em que aquilo faz relevância na vida do outro. Por que eu posso melhorar? Ou o que aquilo ali pode influenciar modificando? Tem muito filme, por exemplo, que retrata a vida de algum país que, se você parar para analisar, você está piorando a imagem as pessoas têm daquele lugar. E às vezes não é verdade. Se analisar friamente, com um olhar crítico, com um olhar analítico. Ok? O contexto é esse momento de sociedade, esse momento que as coisas estão acontecendo no mundo. Então, para que eu possa fazer uma análise
crítica, eu preciso também saber o que está acontecendo no mundo. Eu não posso ficar à margem dos acontecimentos e só dar minha opinião baseada no meu mundinho, que o meu mundinho é pequeno, o meu mundinho é menor do que é possível, né, os outros captarem as mensagens. Então, às vezes, eu não entendo o filme porque eu não conheço a questão do mundo, a questão da cultura, a questão da sociedade, das religiões, dos costumes de um lugar. Então, eu preciso abrir minha mente também para poder conhecer esses lugares, conhecer, respeitar, não quer dizer adotar, tá, gente? Não é porque as pessoas lá na Índia não comem carne porque é sagrado que você, a partir de hoje, vai deixar de comer carne porque é sagrado. Você vai deixar de comer carne porque você não gosta, porque você é vegetariano, porque você sente que não faz bem para você. Aí é uma opção sua, não porque você está sendo influenciado. Então a gente precisa sim ter uma análise crítica para poder avaliar e não ser influenciado. Ah, eu gosto de tal música. Minha mãe diz que é ruim, mas por que ela diz que é ruim? Vamos analisar. Se dentro da análise você perceber que ela tem razão, você adota. Se perceber que você tem mais argumentos, você vai lá e discute com a sua mãe, discutir, não, dialoga com a sua mãe, né? A palavra não é discutir, é dialogar com a sua mãe para mostrar para ela que além daquilo que ela está vendo, existe algo mais que você percebeu e ela não. Então, isso é uma questão de argumentação. Esse tipo de convivência, de relação argumentativa, é muito bom para vocês poderem exercer a questão da opinião de vocês sem ter que brigar. Né? Tem hora que não tem como discutir de algumas coisas. Então, essa argumentação é legal quando é algo que você possa discutir, ouvir e analisar. Não deu certo, aquela pessoa não está pronta para fazer uma argumentação, deixa para um outro momento, tá? Nem todo mundo está pronto para tudo. Algumas características da resenha. Primeiro que a gente escreve ela ou sempre na conjugação em nós, em primeira pessoa do plural, ou em eles. É objetiva. Então, eu evito, assim, ficar dando muita volta. Eu vou direto ao ponto, falo a opinião, mas não a eu acho. Achamos, é possível perceber, para que essa sua opinião tenha mais peso. Tem a função conativa, aquela que convence, o uso do imperativo, né? Olhem isso, percebam aquilo. Não, são verbos que você está no imperativo que vai fazer com que seu texto seja melhor absorvido. Ela é dividida em 3 partes. Introdução, conclusão, desenvolvimento e conclusão. E além da conclusão, dentro da conclusão, é essencial que tenha uma indicação de apreciação, ou para o bem ou para o mal da obra. Então, os 7 passos que compõem essa etapa a primeira, na introdução, você vai identificar e apresentar a obra de forma simples, direta. Então, o filme dos Vingadores foi muito esperado durante o ano, tal, por esse motivo, e teve tanto bilheteria, foi composto por tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Ok, apresentei a obra. No desenvolvimento, eu vou falar sobre o autor, os prêmios que o filme ganhou, os prêmios que os atores ganharam, por que chamou fulano, por que chamou ciclano, vou dar um conhecimento da obra. Vou falar também por que é importante que os Vingadores tivessem um final para poder seguir uma saga nova, por que o filme Vingadores faz tanto sucesso, por que isso tem relevância na sociedade, por que é importante a cultura do herói. Os Vingadores têm uma cultura do herói. O herói é muito perfeito. O herói erra, mas ele corre atrás, ele pede desculpa. E aí, como é que é essa situação? Então, eu tenho uma análise crítica, tá? A conclusão, eu identifico com o tipo de público. Olha, você que gosta de ter uma esperança na humanidade, que todo mundo pode mudar, assim como a Viúva Negra, que era uma espiã da KGB e tal, não sei o que, e passou a ser uma grande heroína, papapá. Aí você vem, faz a indicação e fala assim, você deve assistir esse filme para perceber isso, isso, isso. E verificar isso e aquilo.
Então, você vai fazer uma indicação por que e para quem aquele filme é legal, tá? Isso é obrigatório, tá? Toda resenha tem que ter isso no final. E aí, uma coisa legal que a resenha faz é recontar a história. Então, saber contar uma história, saber recontar essa história é fundamental. E é uma expressão social também, porque quantas vezes você chega em casa e tem que contar aquilo que te aconteceu, reviver aquele momento que passou. Então, é interessante. Aí eu trouxe agora para vocês uma diferença entre resumo e resenha. O que é um resumo? Um resumo não tem opinião. O resumo é exatamente aquilo que está lá e eu só sintetizei, sem mudar as palavras do autor, sem mudar o que ele quis dizer, eu mudei só as palavras, mas eu não coloquei a minha opinião. A resenha não. Eu posso dar opinião, usar bastante adjetivo que não há problema nenhum. Então vamos verificar? Resumo. Não tem opinião, tem informação. Então, assim, ó. Lançada em 2017, a série La Casa de Papel é disponibilizada pela Netflix e conta a história de 8 ladrões que se trancam na Casa da Moeda da Espanha para realizar aquele que seria o maior roubo da história do país. Sob o comando do professor, quem lidera o grupo é o responsável por recrutar e reunir o bando. Esse resumo da apresentação da obra foi escrita por Luana Rios, que é redatora da comunidade Rock Content. Tá? E agora, se fosse o mesmo tópico, a mesma questão, mas com uma resenha. A Netflix sabe mesmo como surpreender seus espectadores. Sem muita divulgação, disponibilizou em seu catálogo uma série com nome em espanhol e sem rostos conhecidos no elenco. O que ela não esperava, porém, é que La Casa de Papel fosse se tornar uma das melhores do ano. Lançado ainda em 2017, o seriado prende a atenção do público desde o primeiro capítulo. Vocês perceberam o quanto a moça ficou interessada, quanto a Paula Ramos, que é do site Poltrona Nerd, gostou dessa série? Ela falou a mesma coisa que a outra, só que a outra deu só as informações. Aqui não. Aqui tem, de forma indireta, o quanto é interessante a série, o quanto ela gostou da série. Então a resenha tem opinião, de forma convincente e argumentativa, tá? Perceberam, então, a diferença entre um e outro. A sinopse é um texto sem crítica, né? Ela apresenta a informação, ela vai colocar de forma resumida e rápida, geralmente em poucas linhas, a história. Então eu vou resumir a história, mas eu vou dar um pouquinho de destaque para os personagens, para algum acontecimento, de onde é que está acontecendo, alguma coisa que seja relevante, alguma coisa que seja interessante, que desperte a curiosidade no outro, né? Então, essa é a função da sinopse: apresentar uma obra que você quer, que você esteja querendo que a outra pessoa possa ver. A resenha faz spoiler tranquilamente. A sinopse não faz. Então, se você não vai dar nenhum spoiler para o seu colega, você está fazendo uma sinopse. Você vai só instigá-lo na curiosidade, vai apresentar e vai instigá-lo na curiosidade. A resenha você vai discutir e aí sai spoiler, não tem problema nenhum, porque a resenha está lá justamente para você discutir alguns pontos, tá? Então, a característica da sinopse, que se diferencia, é elaborada nas frases na ordem direta, então, sujeito, verbo, complemento, terceira pessoa do singular, não tem opinião, é só a questão que seja essencial para o entendimento, não tem muitos adjetivos, e quanto mais breve a escrita, melhor. E mantém o encadeamento do texto. O que é o encadeamento do texto? Conforme a Netflix proporcionou, tal coisa aconteceu, segundo isso, durante o tempo, e assim eu vou colocando os conectores que a gente já viu, com elementos de coesão de texto, para o meu texto ficar ligadinho um no outro e ter a compreensão do meu leitor. Então, em síntese, resumindo, a resenha traz opinião, usa adjetivo, pode ser escrito em primeira pessoa do plural ou terceira,
tanto faz se se é ele ou se é eles, tá? Escreve brevemente a obra para apresentar e coloca os dados que sejam relevantes para minha análise. Recomendo o consumo ou não do conteúdo. A sinopse é um texto curto, entre 10 e 20 linhas, muito claro e objetivo, com um ponto da narrativa em foco, apresenta as informações de modo breve, sem aprofundamento, e não é rebuscado, não tem muito detalhes de palavras difíceis, é de fácil compreensão, tá? Mais uma indicação para que você veja a obra do que você, independente dela ser boa ou ruim, tá? E agora é sua vez de resenhar. Eu escolhi para vocês uma animação de censura livre. Sei que alguns não gostam de animação, outros gostam, mas o ponto da resenha de vocês é a evolução e o amadurecimento juvenil na animação. Então tem que tomar cuidado, porque assim, não é sobre qualquer coisa que você vai falar. A minha resenha hoje é sobre essa parte que vocês estão vivendo. O Reino dos Gatos traz uma história de uma mocinha que salva um gato, e daí ela começa uma aventura num reino diferente. Esse desenho não como é que fala? Ele não é recente, mas é de um estúdio muito bom e que ele tem um amadurecimento muito legal na questão de olhar para vocês e perceber como vocês amadurecem. Então, eu quero que vocês olhem o vídeo. Ele está disponível lá na Netflix e também tem na internet em alguns sites de animes, tá? E eu quero que vocês me digam o que argumentativamente vocês podem falar sobre evolução ou amadurecimento dos jovens na animação, tá? Até a próxima aula. Lembrando que o detalhamento desta resenha está no meu e-mail. No meu e-mail não, no portal de vocês, e vocês vão mandar depois pro meu e-mail, tá? Um beijo para vocês e até breve.